Pessoal, boa tarde. Alguns alunos me pediram que eu ajudasse eles, então eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar vocês na hora de vocês responderem a avaliação de vocês. Então, a primeira, gente, vocês têm a primeira na prova de vocês, eu não vou ler ela toda para não ficar muito comprido o vídeo. Mas ele diz que aqui trata de uma das idades de algumas pessoas, que tem 15, 20, 18 e 35. Então ele pede para calcular a média, né? Isso, a média de idade entre essas pessoas. Então vejam só, a primeira é essa daqui, ó. A primeira ela tem letra A e letra B. Então a letra A pede para você calcular a média. Então como é que a gente calcula? Você pega as idades, tá aqui as idades 15 mais 18 mais 20 mais 35. Tudo isso sobre 4. De onde veio esse 4? É a quantidade de idades. Você contou aqui, 1, 2, 3, 4, tá 4. Agora, o que que vocês vão fazer? Vocês vão somar todas essas idades e o resultado da soma das idades vocês vão dividir por 4. Então, o resultado da divisão é a média das idades dessas pessoas, certo? Então, essa é a letra A. A letra B também está pedindo a média. Então, que é essa daqui, a letra B, tá? Então, aqui você pegou os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre 7. De onde veio esse 7? Lá no quadro da avaliação de vocês tem 7 números, que vai do 0 ao 6. Por isso que tem esse 7 aqui. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão somar tudo isso aqui e dividir o resultado por 7. Quando vocês fizerem isso, vocês encontraram a média. Essa era a primeira questão. A segunda questão aqui, olha, ela é um pouco diferente e mais complicada um pouquinho. Ela pede para você calcular a média aritmética, não é isso? Ela pede para você calcular a média aritmética ponderada. Como é que se calcula a média aritmética ponderada? Você pega os pesos, multiplica pelas notas. Então observem que aqui ficou 4 vezes 6 mais 4 vezes 7 mais 2 vezes 8 mais 2 vezes 9. E aqui nós temos a soma dos pesos, que é 4, 4, 2 e 2. Então o que que vocês vão fazer? Primeiro vocês vão resolver as multiplicações. 4 vezes 6, 4 vezes 7, 2 vezes 8 e 2 vezes 9. Quando vocês fizerem as multiplicações, olha, quando vocês fizerem as multiplicações, vocês vão somar o resultado das multiplicações. Quando vocês somarem o resultado das multiplicações, vocês vão somar os pesos e vão dividir o resultado desse aqui por esse aqui. Quando vocês fizerem isso, vocês encontraram a média aritmética ponderada, certo? Aqui na terceira questão, tá aqui, ó, no cantinho. Na terceira questão, ele pergunta assim, ó, pede para você determinar os próximos 3 números de uma sequência, que já tem, ó, 6, 12, ou 0, 6, 12, 18, 24. Gente, observem bem que aqui essa sequência ela está pulando de 6 a 6. Olha, 0, 6, 12, 18, 24. Então, para você saber os próximos 3 números, basta você acrescentar 6 aqui, por exemplo. 24, 25, 26, entendeu? Vocês somam com 6. Aqui na letra B, tá? É um pouco mais complicado.
ele diz que em uma sequência o primeiro termo é igual a 4, a cada termo é igual ao seu antecedente multiplicado por 2. Pede para você escrever os 4 primeiros termos da sequência. Então, o que ele disse? Como se tratou do primeiro número ser 4, ele diz que é o antecedente. Qual é o antecedente a 4? É 3. E ele diz que o antecedente vezes 2. Então, 3 vezes 2 vai dar 6, certo? Aí, qual é o antecedente de 6? É 5. 5 vezes 2, 10. Qual é o antecedente de 10? É 9. 9 vezes 2 é 18, certo? Então, essa foi a terceira questão. Vindo aqui, olha, vou deixar dessa forma para ficar melhor de vocês entenderem. Aqui nós temos a quarta questão, onde a quarta questão, ela pede para você calcular o resultado das questões abaixo, tá? A quarta questão. Então aqui nós temos 5 mais 3 vezes 2 mais 6. Isso aqui nós temos uma expressão numérica. Primeiro a gente resolve os que estão dentro dos parênteses. Então você vai resolver 5 vezes 3, coloca o resultado aqui, vezes 2 vezes 3. Depois que você fizer isso, você vai resolver quem? As multiplicações. E por último, as adições. Essa era a letra A. A letra B da quarta ainda tem 7 vezes 4 mais 12 dentro do parênteses, dividido por 3 vezes 5 mais 15. Então aqui nós temos, primeiro a gente vai resolver os que estão dentro dos parênteses, mas observe que tem duas operações dentro dos parênteses. Então, pela ordem, nós vamos resolver primeiro a multiplicação. Então, 4 vezes 7, que dá 28, mais 12. Certo? Aí depois, 5 vezes 3 vezes 5, que dá 15, mais 15. Aí depois, no finalzinho, você só divide o resultado desse parêntese com o resultado desse segundo parêntese aqui. A quinta questão, elas são umas expressões numéricas, tá? Essas expressões numéricas tá pedindo para você resolver elas, certo? Para vocês não perderem muito tempo, essa letra A não há solução para ela. Então essa daqui vocês podem até anular ela, tá? Ou vocês coloquem que não há solução, que já está respondendo, tá? Aqui nós temos 8x igual a 40. O que é isso? Vocês sabem que toda vez que uma expressão vem dessa forma, é como se esse número estivesse multiplicando o valor de x. Só que o x nós não sabemos quanto é. Mas aqui está afirmando que 8 vezes o valor de x é igual a 40. Então, para a gente resolver, você faz isso aqui, ó. X é igual a 40 sobre 8. Ou seja, 40 dividido por 8. E o resultado vai ser o valor de x. E se você multiplicar 8 vezes o valor de x, vai ser igual a 40. A letra C, aqui tem 4x menos 21 igual a 15. Esse daqui, ó, você faz como? Você coloca 4x igual a 15 mais 21. Por que mais 21? Porque ele mudou de posição. Quando ele muda de posição, ele muda também de sinal. Então, eu fiz isso aqui para ajudar vocês. Vocês vão resolver, ó. Fica x igual a 15 mais 21. Aí o valor desse aqui você divide por 4. Que daí você vai encontrar o valor de x. Aqui nós temos a mais 8, que é igual a 38. Observem que esse a, o valor dele, é um valor que somado com 8 é igual a 38. Então, se você pegar a igual a 38 menos 8, você vai encontrar o resultado de a. Certo? Mudando para a questão seguinte, olha, nós temos aqui a sexta,
A sexta questão, ela pede, é um problema, onde ele diz assim, que Paula montou um próprio negócio e resolveu vender 2 tipos de bolos para começar. Um bolo de chocolate custa R$ 15 e um bolo de baunilha custa R$ 12. Sendo X a quantidade do bolo de chocolate vendido e Y a quantidade do bolo de baunilha vendida, quanto Paula ganhará vendendo 5 unidades e 7 unidades de cada tipo de bolo? Então, vejam só na sexta questão. 15x mais 12y, ou seja, x é a quantidade do bolo de chocolate e y a quantidade do bolo de baunilha. Então fica 15x mais 12y. Isso aqui é a expressão que representa esse problema. Então o que acontece? 15 vezes, aqui eu coloquei o x, mas nesse caso vocês vão colocar o 5, que é a quantidade do bolo de chocolate. Então 15 vezes o x, ou 15 vezes 5, mais 12 vezes 7. Então eu fiz aqui para começar, para facilitar para vocês. Então vocês vão fazer 15 vezes 5, depois 15 vezes 7. Quando você fizer 15 vezes 5, tem um resultado, e somar com o resultado de 12 vezes 7, você vai olhar lá no problema e vai assinalar porque tem as alternativas. Letra A, 210, letra B, 159, isso reais, né? Letra C, R$ 127 e letra D, R$ 204. Você vai apenas assinalar com X a alternativa correta. Vindo para a sétima questão, olha, aqui diz que sabemos que a soma de 3 números consecutivos é igual a 18. Pede para você escrever a expressão algébrica correspondente a cada a fração, a expressão algébrica correspondente e calcular o primeiro número da sequência. Então o que acontece? Ele diz aqui que o primeiro número é x, que o segundo número é x mais 1, que o terceiro número é x mais 2. Então, a expressão que representa esse problema é esse aqui, ó. X mais, aí entre parênteses, x mais 1, fecha o parênteses, mais x mais 2, que é igual a 18. Certo? Essa aqui é apenas a expressão. Já começando a resolver, nós temos aqui, ó, x mais, ou seja, nós vamos colocar as incógnitas. As incógnitas vocês sabem que são as variáveis, que é as letras. Ou seja, as letras representam números que a gente não sabe quais são seus valores. Então a gente vai colocar as variáveis de um lado e os números do outro. Observem aqui, ó, x mais x, ou seja, x mais esse x aqui, ó, igual a 18 menos 1 menos 2. Observem que aqui esse 1 ele é positivo, mas como ele passou para o segundo membro, ele ficou positivo, assim como esse 2 também. Tá? Continuando daqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso aqui, ó, x mais x vai dar quanto? Vai dar 3x, igual. Aí você vai fazer 18 menos 1, que dá 17, e 17 menos 2, coloca o resultado aqui. Certo? Depois você vai dividir um pelo outro, ou seja, o resultado de x por esse resultado aqui. Aí você vai encontrar o resultado. A oitava questão está assim feio, mas aqui é a oitava. Observem que na oitava questão, ele diz que em um concurso os participantes devem responder a um total de 20 questões. Para cada resposta,
correta, o candidato ganha 3 pontos e para cada resposta errada perde 2 pontos. Pede para você determinar o número de acertos e erros que cada candidato obteve, considerando que ele totalizou 35 pontos, tá? Então fica 3 vezes o x, tá? Que é aqui é a quantidade de acertos, menos 2 vezes, isso aqui é o sinal de vezes, 20 menos x, que vai ser igual a 35, que é o total de pontos que ele obteve. Então, vindo para cá, eu já comecei para vocês. 3 vezes x, aqui, ó, dá 3x, menos 2 vezes 20, dá 40. 2 vezes menos x vai dar mais x. Por quê? Né? Porque ele mudou de posição. Aí aqui ficou igual a 35. Depois que você fizer isso aqui, você vai apenas finalizar, tá? Você vai somar os termos que tem incógnita ou variável. Nesse caso aqui você vai somar 3x mais 2x, vai dar 5x, que vai ser igual a 33 mais 40. Por que mais 40? Porque aqui ele está negativo e ele está antes do sinal de igualdade, ele vai passar para o segundo membro, ou seja, depois do sinal de igualdade. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês a responder melhor a atividade de vocês. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Se eu não responder de imediato, é porque esses dias está muito corrido, tá? Então até a próxima, bons estudos, tá?